Beleza, 16h05, deu tempo das pessoas entrarem. Muita boa tarde a todos vocês. Obrigado pelo tempo de vocês nessa terça-feira. Para alguns aí pós-feriado, né? Segunda-feira, onde foi feriado em alguns lugares. Bom, a ideia hoje é apresentar para vocês o que a gente intitulou aqui como copiloto, tá bom? É uma nova maneira até de olhar para a solução da Comprovei, uma nova maneira de trabalhar com a nossa solução. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Gustavo, sou CEO aqui da Comprovei, e é um prazer poder mostrar essa nova funcionalidade, esse novo conceito aqui para vocês, tá bom? Então, lembrando que essa apresentação vai ser gravada, e quem quiser depois vai estar no YouTube, a gente passa o link para vocês poderem mostrar na empresa, que eu creio que vai ser muito interessante todo mundo poder ver, principalmente os usuários que são analistas, supervisores, de filiais, enfim, e gestores, né, da plataforma Comprovei. Tá? É muito voltado a eles esse tema do copiloto e dos motoristas também, como vocês vão ver. Antes de eu fazer o lançamento oficial, eu queria passar só alguns slides com vocês, lembrando que hoje a gente vai 30 minutos, que nosso tempo aqui é rapidinho, tá? Mas eu queria fazer algumas pré-explicações antes de lançar o copiloto, né? Então, que são muito importantes, né? A primeira delas é a Comprovei se posicionando no mercado cada vez mais como uma plataforma de gestão de entregas para grandes empresas, né? Então, assim, uma plataforma em tempo real, né, para visualização, comprovação e torre controle logístico de entregas. Esse é o nosso foco, esse é o nosso core business que a gente chama, né? É isso que a gente faz, é isso que a gente entrega. E aí, para nossa alegria, assim, para todos nós, a plataforma Comprovei tomou uma proporção muito grande nas grandes empresas que a gente tem como cliente, ter orgulho, né, de ter como cliente na nossa carteira. Então eu trouxe aqui dois números assim de 2023 para vocês terem uma ideia do tamanho que tomou a nossa plataforma, né? O tamanho de proporção que a gente está, né? Então, assim, hoje a gente tem aí por volta de 38 mil motoristas usando o aplicativo, né? Quase que diariamente, assim, é muita gente, né? Usando o nosso aplicativo. E para vocês terem uma ideia, juntando todos os nossos clientes, a gente esse ano até outubro agora, né? Que a gente computou, a gente fechou em 65 milhões de transações executadas na plataforma, né? Lembrando o que são transações, né? São comprovações de entregas, ou ocorrências, ou coletas, enfim, junto com tudo, todas as funcionalidades que vocês usam, visibilidade, SLA, devolução, enfim. São 65 milhões de transações, tudo indica que até o final desse ano a gente chega perto de 80 milhões, né, de transações na nossa plataforma. Então, isso é uma responsabilidade muito grande para a Comprovei. A plataforma, como eu disse, tomou uma proporção muito grande nas empresas e vai ter uma proporção maior ainda, a gente acredita, o ano que vem, porque muitas empresas estão começando a falar do canhoto digital, que, né, não precisando mais de papel, né? Então é uma tendência, né? Algumas empresas clientes Comprovei começaram esse ano já, poucas, mas começaram, e a tendência é que cada vez mais empresas vão aderir, né, ao canhoto digital ano que vem. Isso vai fazer com que outras áreas das empresas que não acessam o Comprovei, nem sequer sabiam do Comprovei, vão começar a saber, como área financeira, área fiscal, contábil, enfim, uma série de áreas nas empresas. O Comprovei vai ganhar uma importância muito grande. Então, a gente tem se preparado muito para isso, para tornar a plataforma muito confiável, né? E aí, quem é usuário da nossa aplicação sabe que a gente tem três pilares na nossa solução, né? Então, assim, um dos pilares é a parte de análise, o analítico, né? Então, se dá pelo console web, que está aqui embaixo, né? Que todos vocês que são usuários acessam todo dia, né? Então, aqui está o console web. A outra parte de gestão que a gente lançou esse ano muito forte, e algumas empresas estão usando muito bem já, é a torre logística de entregas, a famosa torre de controle com dados em tempo real, para fazer toda a parte de gestão e visibilidade em tempo real. Quem não acessa isso ainda, a gente fez um webinar de lançamento da TLE, tá?
Quem não tem isso ainda, quem não acessa, por favor, entre em contato com a gente, para a gente poder apresentar para você, mas muitas empresas já estão utilizando, né, a TLE. E, obviamente, vocês sabem que, apesar do Comprovei ser híbrido, ou seja, a gente também tem integração com rastreadores, né, para muitas vezes puxar o percurso, né, da visibilidade do percurso, tudo do Comprovei é em relação ao app, né, ao app lá que o motorista usa no dia a dia, né. Então, como a gente ganhou uma proporção muito grande nos últimos anos, a gente precisou fazer o arroz feijão muito bem feito, né? Que é o que a gente fala aqui internamente na Comprovei. Fazer o arroz feijão, né? Saboroso, gostoso, né? Mas o arroz feijão, ou seja, o básico. Então, a gente, só relembrando alguns pontos, a gente primeiro focou muito nos últimos anos no aplicativo do motorista. Não é à toa que, se vocês olharem, os números não mentem, né? Se vocês olharem hoje lá na Play Store, vocês vão ver a quantidade de downloads que nós temos do aplicativo, a nota é altíssima do nosso aplicativo, ou seja, o motorista, apesar de não escolher o aplicativo que ele quer usar, né? Ele acaba tendo que usar pelo trabalho dele, ele gosta de usar o nosso aplicativo. Foi o que a gente conseguiu fazer até aqui, né? Vocês vão ter uma surpresa ainda hoje com o copiloto para o motorista, eu garanto, tá? Por isso que eu enfatizei que ele não escolhe o aplicativo, mas vocês vão entender por que eu estou falando bastante isso, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer com que o aplicativo não atrapalhasse a vida do motorista, né? Então, assim, o motorista do Last Mile, ele não tem tempo, né? É isso que a gente mais mapeou junto aos motoristas que usam o nosso aplicativo. Ele não tem tempo, né? Então, assim, a gente não pode construir nada, desenvolver nada que faça o motorista perder tempo. Ele vai realmente ficar muito bravo, né? Então, basta ver a nossa nota no aplicativo. Ao longo desses últimos anos todos, a gente conseguiu fazer esse arroz feijão bem feito. E por que a gente fez isso aqui e focou muito nisso, pessoal? Vocês sabem que, se os dados que vocês tiverem na nossa plataforma estiverem errados em relação ao que está acontecendo, nada vale vocês pagarem a assinatura que vocês pagam no Comprovei, né? Não vale nada, tá certo? Então, é importante que, ao olhar para a nossa plataforma, os dados estejam condizentes com a realidade, ou seja, dados de percurso, né, GPS, comprovação, ocorrência, ele estava lá mesmo, não estava, o cliente está falando tal coisa. É muito importante que isso esteja sendo mostrado para vocês de forma coerente, né? Então, a gente batalhou bastante nisso e continua batalhando. Outro ponto importante que a Comprovei teve que fazer o arroz feijão muito, muito bem feitinho, né, aqui dentro de casa, é que a gente se tornou praticamente a única plataforma do mercado multi-empresa. Então, a Comprovei hoje tem muito orgulho de atender a vertical de medicamentos, alimentos e vertical química cada vez mais e melhor, né? E quando a gente fala em vertical, a gente está falando muitas vezes de vários embarcadores que têm os mesmos operadores logísticos que atendem eles, que muitas vezes têm as mesmas transportadoras, né? Às vezes nem tem operador logístico, é direto com as transportadoras, e os motoristas. Então, a gente se orgulha muito na Comprovei de duas coisas. Primeiro, entender a vertical e os negócios de cada vertical, as regras de negócio de cada vertical, né? A gente hoje tem transações entre as empresas, por exemplo, da vertical de medicamentos, da vertical de alimentos, né? Isso é muito importante, faz nossa plataforma ser mais robusta ainda para o mercado, né? Agregar mais valor ao mercado. E tudo isso com cada empresa tendo o seu próprio banco de dados, para não ter dados misturados com outras empresas que muitas vezes são concorrentes. Isso é muito importante. Então, às vezes a gente vê plataformas assim, eu tenho tudo num banco só. Hoje em dia, com a LGPD, com essa questão de cibersegurança, muitas empresas não estão aceitando mais isso, elas querem banco de dados separados. O Comprovei já é assim, criptografado, e a gente tem a famosa replicação, que a gente tem melhorado e muito, e 2024 a gente vai falar muito desse tema, da replicação, onde a gente tem diversas regras de negócio baseadas nas verticais, né? Então, hoje, sem dúvida nenhuma, a Comprovei é líder no mercado de medicamentos, e a gente quer alcançar essa liderança no mercado de alimentos e químico também o ano que vem, tá? É uma grande proposta aí da Comprovei. Pontos importantes que a gente avançou muito, só lembrando, né? Esse aqui é uma figurinha que acho que muitos de vocês acabam recebendo, né, toda segunda-feira no WhatsApp. Quem não recebe essa figurinha e gostaria de receber da sua empresa, por favor, entre em contato conosco para a gente incluir vocês
para receber no seu número de WhatsApp toda segunda-feira um resumo do que aconteceu na semana anterior, né? E essa figurinha, ela resume tudo que a gente entrega para vocês em relação à ferramenta. Ou seja, a comprovação, quantas rotas foram feitas, quantas entregas foram feitas, quanto canhoto digital vocês usaram, quantas Smart Scan está sendo usado ou não, qual SLA que você teve com as transportadoras ou a transportadora em relação aos embarcadores, a adesão dos motoristas, enfim, não entregas, né? A gente avançou muito nessas questões para fazer muito bem feito. O cliente X não tem o mesmo SLA do cliente Y, o cliente Z não tem o mesmo processo de devolução do cliente A. Imagina eu manter particularidades, o mesmo produto, a mesma plataforma. Então foram anos de muito desafio para a gente, que a gente conseguiu chegar onde chegou, atendendo todos os clientes de grande porte, mais uma vez falando, né, de forma escalável, né? Então é muito orgulho, assim, um orgulho muito grande para a Comprovei, para o nosso time, ter todos vocês como clientes, né, atendendo nessa plataforma, né? Aí, fazendo esse arroz feijão muito bem feito que nós fizemos, a gente começou a notar alguns problemas, né? Então, assim, que tipo de problema, né? Aí até acho que vocês vão concordar comigo, alguns de vocês, a gente conversa bastante, né? Alguns clientes. Claro, eu não sei todos que estão assistindo, me desculpem, tá? Mas, por exemplo, assim, ao entrar no Comprovei, o que eu tenho para fazer? Então, eu vou lá, eu logo no Comprovei, entro com meu usuário e senha, entrei. O que eu tenho para fazer? Né? De coisa bem prática, assim, né? Eu sou muito apegado a questões de ordem prática, né? O que eu tenho para fazer? Eu entrava no Comprovei, eu, Gustavo, via os gráficos, né? Assim, falava, pô, legal esses gráficos aqui, mas não, assim, não me ajuda muito, né? É bonito, tal. Às vezes eu vejo um indicador ali ou outro, né? Do negócio, né? E, enfim. Eu como embarcador, né? A segunda pergunta aqui, quais as tendências, né? Que a transportadora tem, as transportadoras têm em relação a mim, embarcador, né? Assim, as rotas, canhotos, ocorrências, devoluções, locais errados de entrega, enfim, o que tem de pendência, né? Eu não sei ver isso no Comprovei, né? Eu, como transportador, quais as pendências que eu tenho com os embarcadores? Eu sei, né, o que está acontecendo de forma prática, rápida, ou seja, a gente começou a perceber que a gente precisava padronizar algumas coisas no Comprovei na plataforma para a gente poder trabalhar de forma coesa nos clientes. Ou seja, vocês trabalhar de uma forma mais coesa. Se vocês pararem para pensar, os sistemas, ao longo das décadas, eles avançam dessa maneira. Hoje você entra no seu Outlook, no seu Gmail, você sabe o que você tem que fazer, porque está lá, né? E-mail não lido, você já sabe onde olhar, né? Você não fica andando com o mouse, um monte de tela, você já sabe. Se você lá no WhatsApp é a mesma coisa, se você for no RP da sua empresa também, provavelmente é a mesma coisa. Só que eu comprovei, a gente precisou construir bastante funcionalidades, porque é um conceito novo no mercado de gestão de entregas, né? Nasceu com a própria Comprovei em 2013. A gente foi a primeira empresa no Brasil a trazer o conceito de gestão de entregas, né? E é um tipo de sistema relativamente novo. Então, é natural que aconteçam esses problemas e a gente olhar para isso e colocar soluções para vocês. Então, a partir desse problema aqui, qual foi a solução que a gente deu, né? O novo modo de pensar que a gente está lançando hoje, né? Que é o copiloto web, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui em primeira mão a primeira versão, obviamente, do nosso copiloto. Eu vou acessar aqui o nosso painel, esse painel que vocês tanto conhecem, né? E acessam. Eu vou acessar aqui numa conta de testes, obviamente, da Comprovei, né? Eu vou logar aqui nessa conta, que vocês já sabem fazer isso, cada um com as suas contas. E aí vocês vão perceber que vocês não vão ter mais aquela tela de gráficos, né? Que muita gente falava assim, isso aí não serve para nada, né? Assim, e eu até concordava, tá? Assim, a gente tem a mania de colocar gráfico em tudo, né? E achar que vale para alguma coisa, e no fim do dia não serve muita coisa, né? Então, o que é o copiloto que a gente está lançando essa versão 1.0 aqui com vocês hoje? Tem muito a melhorar, eu sei, e a gente vai contar muito com vocês. É que cada usuário do Comprovei Console olhe para essa simples tela que a gente está vendo aqui e tenha esses números zerados no final do dia. Se você fizer isso, a sua gestão de entregas vai estar indo super bem. É tão simples quanto isso. Isso é o copiloto. Então, mais uma vez, isso aqui é uma versão 1.0. Coisas novas vão vir no copiloto, a gente já está no nosso roadmap, ou seja, na nossa fila de desenvolvimento, a gente já tem coisas, melhorias para fazer em cima disso, mas a gente quer que vocês primeiro usem,
nos próximos meses para a gente poder colher feedbacks, né? Colher retornos positivos ou negativos. Mas a ideia principal é, se vocês zerarem esses números aqui, vocês estão fazendo uma gestão de entrega de excelência na sua empresa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou com 3 rotas em aberto há mais de 3 dias. Não pode ter rota em aberto no Comprovei. Se tiver rota em aberto no Comprovei, começa a dar problema, um monte de número de relatório, o seu negócio tem alguma coisa que está errado, ou é integração, ou é motorista que não está usando, ou alguma coisa está acontecendo. A gente tem que atacar, a gente tem que ir para cima. Outro ponto que acontece muito, erros de geolocalização. É uma das reclamações que a gente tem, inclusive, de motoristas. O motorista chega no local e ele fala assim, é aqui, só que o endereço é outro que está no papel. E o motorista fala, pô, mas é aqui. Aí o motorista pode até ajudar a gente a corrigir essa geolocalização, mas o embarcador e a transportadora não estão olhando para isso, não estão ajudando. Então a gente vai mostrar aqui, ó, tem tanto de correção de geolocalização pendente para a gente poder corrigir. Porque a próxima vez aquele cliente já vai estar corrigido e não vai ter mais problema, né? Rota sem liberação, ou seja, não tem motorista naquela rota. Por quê? Por que está vindo tanta rota assim para o Comprovei sem liberação? Né? Que é outro problema que acontece muito. Então, ó, tem que zerar isso aqui, entender o motivo para zerar, né? Fotos aguardando auditoria. Então, quem usa Smart Scan, inclusive assim, um ponto importante, quem não usa, eu vou pedir para começar a usar urgente, tá? O Smart Scan, assim, urgente, porque é uma tecnologia que vocês têm direito, no pacote que vocês assinam, do Comprovei, e vai melhorar muito a qualidade da informação dentro da companhia, tá? A foto fica bonitinho, digitalizado, enfim. Eu vou pedir encarecidamente para vocês poderem começar a usar e terem isso no planejamento. Então, assim, a foto está aguardando auditoria, ou seja, aquele canhoto que veio não está datado. Vai aprovar ou não vai aprovar? Né? Vai pedir para tirar outra foto? Né? Então, aqui vai estar esse número aqui, vai ter 5, tem que zerar, mais uma vez, né? Motoristas com app desatualizado, vamos fazer uma notificação. Ó, tem 141 motoristas com app desatualizado, é importante eles atualizarem. Isso aqui, é importante pelo menos o gestor saber como que estão os motoristas que prestam serviço para vocês. Falou, ó, tem um monte aqui com app desatualizado, né? Erro de integração, acontece, infelizmente, integração, ela é muito passível a erro. O que acontece hoje? Nosso suporte é inundado, muitas vezes por chamados onde o próprio cliente consegue rapidamente solucionar. Seja por exemplo, uma falta do embarcador no XML que tá vindo sem, seja pela falta de uma transportadora que está vindo sem, o CNPJ, enfim, uma região. Rapidamente vocês vão clicar aqui e falar assim, já sei o que já vou arrumar isso aqui, já está tudo certo, zerou o número, tá tudo em ordem, né? Essa é a primeira versão do copiloto que eu estou muito assim feliz em poder lançar e padronizar essa forma de trabalho nas empresas. Saibam que isso aqui foram anos de pesquisa para a gente chegar nesse resultado, anos de pesquisa e prática, né, com vocês. Eu agradeço muito vocês, a equipe da Comprovei. A gente sabe que o Copiloto 2.0, quando a gente lançar ano que vem, desculpa, antes de eu falar do 2.0, desculpa, obviamente ao clicar aqui na rotas em aberto, vocês vão para telas que permitem vocês corrigirem isso e zerar esses números, obviamente, tá? Então, eu pulei essa parte porque eu achei que ficou um pouco óbvio, mas enfim, vale a pena falar, né? E aí, obviamente, que o Copiloto 2.0, a gente já quer fazer coisas mais até preditivas. Né? Assim, por que deixar a rota em aberto? Será que o meu robozinho já pode fechar para vocês? Né? Porque a gente já sabe os possíveis erros que podem acontecer e por isso que tem rota em aberto. Então já fecha. Entendeu? Não precisa o usuário ir lá e ficar zerando e tudo mais. Então é isso que a gente quer caminhar no Comprovei para vocês terem uma parte de gestão de entregas de excelência. Então tudo que for em relação a pendências, tudo que for pendências ligadas a ter uma gestão de entrega eficaz, uma gestão de entregas muito eficiente, vai estar aqui no copiloto, para vocês poderem ver e tratar essas pendências, ou pelo menos ver o robozinho nosso, né, nosso bot, tratando essas pendências sozinho, o que é muito importante. Né? A gente quer tirar de vocês cada vez mais o trabalho burocrático do dia a dia do Comprovei e deixar vocês com um trabalho mais nobre de gestão do Comprovei, de pilotar mesmo. Por isso que a gente chamou de copiloto. Tá? Essa foi a grande ideia aqui dessa ferramenta. Tá? Como eu tenho só mais 5 minutos, eu queria voltar aqui para a minha apresentação e eu falei um pouco do app do motorista. Né? Então, assim, esse é o copiloto web que a gente está lançando hoje. Né? E aí, a gente está lançando também o copiloto no app.
E aí, o copiloto no app é o primeiro salto que a Comprovei está dando do efeito rede. Como eu disse, a Comprovei se especializou muito na vertical de medicamentos, de alimentos e na vertical química. E vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir levar para vocês, clientes, dados para ajudar vocês no negócio de vocês. Finalmente a gente conseguiu fazer isso e a gente está muito feliz com esse passinho que a gente está dando. E como que a gente vai fazer isso? Esse é o grande ponto. A gente vai começar a fazer isso através do app do motorista. Por quê? O que a gente começou a notar? Como a gente tem diversos clientes da mesma vertical, vou pegar um exemplo da vertical de medicamentos e alimentos, tá? Muito, muito claro assim. A gente começa a perceber que é o mesmo local de entrega de diversos clientes nossos. Uma farmácia, um mercado, um distribuidor pequeno, enfim, são os mesmos locais. E às vezes a gente vê aqui no nosso banco de dados, um local de entrega recebe 3, 4 motoristas de diversas transportadoras entregando mercadorias lá. E todos eles usam Comprovei, certo? E a gente falou assim, pô, a gente consegue ajudar aqui. Finalmente a gente conseguiu entrar num acordo entre nós e não usar nenhum dado sigiloso dos nossos clientes, que é muito importante isso para Comprovei, mas ajudar essa cadeia como um todo na questão de entregas, né? E aí a gente começou a entrevistar motoristas e perguntar para eles assim, o que vocês ganham hoje em usar o nosso aplicativo no dia a dia? A resposta deles, para sintetizar em uma palavra, foi assim, nada. Eu gosto do aplicativo porque não dá problema, mas assim, em termos de ganho, para mim, nada. Assim, não tem ganho nenhum, né? Ele só é rápido, não me atrapalha, isso se for, né? Esse é o ganho, mas para mim, motorista, né? Para eu aqui, motorista Gustavo, por exemplo, nada, né? Então, juntando essa questão da rede que a gente tem de negócio e juntando essa questão de como a gente pode ajudar com os dados, o que a gente está lançando agora? A gente está lançando também o Copiloto App, que vai estar dentro do app da Comprovei e vai permitir que os motoristas compartilhem na rede dados dos locais de entrega. Por exemplo, quanto tempo ficou esperando no cliente tal? A gente sabe isso no Comprovei, né? Por GPS, uma série de questões que a gente tem na solução, mas a gente vai perguntar para o motorista mesmo assim, eu fiquei 15 minutos, 30 minutos. Tem local para estacionar? Não, sim. Isso aqui é baseado em pesquisa que a gente fez com eles, tá? A ideia, pessoal, disso aqui tudo é fazer com que na lista de paradas do motorista, né, quando ele sai, ele tenha informações em tempo real do que está acontecendo na rota dele do dia a dia. Ou seja, aqui tem uma exclamação com o número 2, tá vendo? Nessa telinha aqui é um protótipozinho. Então, provavelmente na comercial Moreira, está com muito tempo de espera lá, 1h40, muito acima do normal, ou pode estar fechado. Ele não precisa nem ir lá, o motorista. Alguém já foi lá e avisou na rede. Se eu consigo melhorar a vida desse motorista no campo, eu consigo fazer com que ele entregue mais, eu consigo melhorar a vida de vocês, transportadoras, e de vocês, embarcadores. Essa é a nossa ideia. E aí a gente quer coletar o máximo de informações disso possível para melhorar a vida no campo desse pessoal todo e a gente começar a ter ideias com vocês agora, a partir do ano que vem, desses dados, como é que a gente pode levar cada vez mais e melhor para o copiloto web e ajudar vocês em relação a isso. Né, tempo médio de espera em todos os clientes, enfim, cliente não é problema, enfim. Então a gente quer começar a ajudar nesse efeito rede que a Comprovei, como eu disse no começo dessa apresentação. A gente fez o arroz feijão muito bem feito, né, de entrar na vertical, crescer na vertical, e agora chegou o momento da gente compartilhar as coisas para a vertical poder ganhar com a nossa solução. Essa é a grande questão. Então, a gente está muito feliz com isso. Aqui tem outra telinha, né? Os motoristas falaram assim, pô, eu queria saber se tem água para beber, se tem banheiro, se tem lugar próximo para comer barato, quanto é. Então, eles vão começar muito a se ajudar, né? Nesse efeito e ter assim, olhar para o motorista e ajudá-lo, né? No dia a dia, a fazer o trabalho dele melhor. Aí melhora o trabalho de todo mundo na cadeia, consequentemente, né? É isso que a gente acredita. Espero que vocês tenham ficado felizes. Eu poderia ficar a tarde inteira aqui com vocês explicando uma série de coisas, como é que vai funcionar. A gente
vai falar muito com vocês ainda, mas eu queria só passar essa mensagem, sabe, do lançamento aqui do Copiloto, esse marco aqui da nossa empresa, da Comprovei. A gente está muito feliz de estar na NSTEC, vocês conhecem já um pouco da NSTEC, vão conhecer muito mais ano que vem também, soluções, roteirizadores, enfim, que a gente está muito empolgado e essa questão do Copiloto que vai ajudar muito vocês no dia a dia. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat. A apresentação que eu tinha para fazer era essa, tá? Queria mostrar isso aqui para vocês. Obrigado pelo tempo de vocês, que eu sei que está corrido e hoje é semana de Black Friday ainda por cima, né? Então o pessoal aí do e-commerce está muito corrido mesmo. Agradeço mais uma vez o tempo de vocês e é isso aí. Estamos aqui e a gente fala. Obrigado, viu?